I was the first. It's unbelievable. I'm really excited about that. It was easy. It was just like a flu shot, or I had a flu shot a couple months ago. It was very similar to that process. It didn't hurt. I was very happy about that. Essa aí que você acaba de ouvir é a Jennifer Haller, a primeira entre 45 voluntários a receber as 2 doses da vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pelo laboratório americano Moderna. Cerca de 2 meses depois do início dos testes em humanos, a empresa anunciou nesta segunda-feira resultados positivos em 8 pacientes. Essas pessoas, voluntários saudáveis, produziram anticorpos que foram testados em células humanas no laboratório e que impediram a replicação do vírus. O presidente da Moderna, Stephen Hodge, disse à rede de TV CBS que está animado com o resultado. Altogether, we're very pleased by that result because it suggests we're on the right path with this vaccine. Apesar da onda de otimismo gerada pela notícia, os resultados ainda são preliminares e sequer o paper do estudo foi divulgado. Esse documento é um resumo dos resultados de uma pesquisa e de sua metodologia, divulgado para a comunidade científica. A próxima etapa de teste já foi autorizada pelo FDA, a agência que regula os medicamentos nos Estados Unidos. Na próxima etapa, chamada de fase 2, os testes devem ser feitos em cerca de 600 pessoas. O laboratório prevê que até julho conseguirá determinar o quão eficiente a vacina é. Em todo o mundo, há 118 vacinas contra o coronavírus sendo testadas, de acordo com um balanço da Organização Mundial da Saúde. O Brasil, no entanto, ficou de fora de uma ação mundial de resposta à pandemia coordenada pela OMS. Será que por causa disso o país pode ficar no fim da fila para receber uma vacina desenvolvida no exterior? Quais são as chances dessa vacina da Moderna de fato ter sucesso? Em quanto tempo podemos ter uma produção em larga escala? Que outras pesquisas promissoras existem no mundo? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com a microbiologista Natália Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e colunista do blog A Hora da Ciência do Globo. Fique com a gente. Doutora Natália Pasternak, a empresa americana Moderna anunciou resultados positivos, segundo a companhia, de uma vacina contra o coronavírus testada num pequeno número de voluntários. Há motivo para esse otimismo todo em torno desse anúncio? Olha, Carol, sim e não. Por um lado, é muito legal o trabalho que eles estão fazendo. Vacinas de RNA mensageiro, como as da Moderna, são vacinas muito promissoras, porque elas são vacinas muito versáteis. Então, quando você trabalha com uma molécula de RNA, você não está trabalhando com o vírus inteiro, não tem necessidade de você manipular o vírus. Você vai simplesmente usar uma sequência genética que está nessa molécula de RNA, que codifica para uma proteína do vírus. Então, você vai jogar isso dentro das nossas células e as nossas células é que vão fazer a proteína do vírus e vão apresentar para o sistema imune meio que dizendo, o vírus está aqui, mas não tem nada lá, tem só uma proteína. Então, a estratégia vacinal é uma estratégia muito bonita, muito segura e que eu acho que promete muito. Eu sou super fã das vacinas de RNA. E o material genético do vírus, que a gente chama de RNA, esse RNA está entrando dentro da célula e ele vai usar o próprio aparelho da célula para se multiplicar dentro dela. A outra vantagem que tem, além de você não precisar manipular o vírus inteiro, é que você, com essa sequência, uma vez que você tem a sua estratégia vacinal pronta, é só trocar essa sequência de RNA e você pode usar uma sequência de um outro coronavírus, por exemplo, ou uma sequência de uma variante desse coronavírus que porventura venha aparecer. Então ela é uma vacina muito versátil e é exatamente uma vacina assim que a gente precisa para a gente ter agilidade se surgir um outro coronavírus ou se surgirem variações desse, para a gente poder responder rapidamente. Então por esse lado eu acho muito promissor, eu gosto muito da estratégia e eu acho que promete. Agora, por outro lado, a gente tem que ir com calma, porque eles anunciaram o press release com resultados da fase 1 que eles estão fazendo de testes em humanos na vacina, e eles disseram que foi muito bem sucedido e que a vacina foi segura, não deu nenhuma reação nas poucas pessoas que eles testaram, nas doses que eles testaram, e que as pessoas desenvolveram anticorpos neutralizantes. Então, até aí,
muito legal, a notícia é boa, mas eles não estão mostrando esses dados, não tem um paper publicado, só tem press release e várias reportagens de jornais e revistas pelo mundo que estão dando a notícia com muito otimismo. Então, tem razão para otimismo, mas do ponto de vista científico, nós queremos ver os resultados para ver exatamente o que eles fizeram, como que eles testaram, nem os resultados em animais ainda estão publicados, então é isso que a gente quer ver. É um número ainda muito restrito, né, doutor? O próximo passo é testar essa vacina num grupo maior. Olha, é um número muito pequeno e o registro deles no Clinical Trials, o Clinical Trials é um site internacional onde a gente faz um registro de testes clínicos. Então, todo mundo que vai fazer um teste clínico registra lá, dizendo, olha, eu vou fazer assim. E daí toda a comunidade científica pode acompanhar. Se de repente eles fizeram exatamente o que estava lá, se eles mudaram de ideia, eles vão ter que justificar. Então, por isso que a gente faz esse pré-registro. No registro deles está escrito que nessa fase 1 eles iam avaliar 105 pessoas. E eles estão mostrando nesse press release, não estão nem mostrando num pré-print, estão falando do resultado de 8 pessoas. Então eu queria saber o que aconteceu com as outras, né, também para a gente poder acompanhar. Os testes foram feitos em 45 voluntários. Eles receberam 3 dosagens diferentes da vacina. A capacidade de criar anticorpos variou dependendo da dose. Os resultados de hoje são apenas de 8 pessoas. Todas apresentaram níveis de anticorpos semelhantes aos de pacientes que se recuperaram da Covid-19 e não tiveram efeitos colaterais relevantes. Então, assim, 8 é muito pouco. É um pequeno resultado, é quase uma prova de conceito, não chega a ser um estudo. Quais seriam os próximos passos de teste de uma vacina como essa? Já que eles dizem que houve bons resultados num grupo pequeno, o próximo passo é ampliar essa amostra? Ampliar a amostra para centenas de pessoas, que seria a fase 2, para daí realmente testar a eficácia da vacina, e depois uma fase 3 com milhares de pessoas, porque vacina tem que ser testada num grupo muito grande de pessoas para poder ter uma ideia de eficácia, de segurança, de possíveis efeitos colaterais. Quanto maior o número de pessoas que você testa, mais você consegue ver todas essas variáveis. Doutor, há outras vacinas sendo testadas aí no mundo, né? Quais são outras promissoras, além dessa americana? Tem duas que estão sendo testadas em humanos, tem mais, tá? Tem algumas vacinas que estão sendo já testadas em humanos. Tem duas que já estão bem avançadas, uma do Jenner Institute, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Na corrida para desenvolver a vacina contra a Covid-19, o grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford prometeu finalizar, agora em agosto, os testes clínicos feitos com voluntários. Mas a Agência Europeia de Medicamentos está cética quanto à promessa de ter uma cura para a doença no mercado ainda este ano. E a outra de um grupo chinês que se chama Sinovac, né? A vacina chinesa, ela é feita com um vírus inativado, então é uma vacina que a gente chama moda antiga, porque era assim que a gente fazia antes da gente ter todas essas tecnologias, né? Então é uma vacina com o vírus inativado, onde você pega o vírus inteiro e você inativa esse vírus, então ele não vai ser capaz de causar doença, e você usa esse vírus para inocular as pessoas. Essa vacina chinesa, ela já está bastante avançada, ela foi muito bem nos testes em animais e ela está sendo testada em humanos. Então, ela é bem promissora. O que eu vejo de desvantagem nela é que você precisa trabalhar com o vírus, você precisa produzir o vírus, vai precisar cultivar o vírus, e isso muitas vezes é mais custoso e você precisa de grandes quantidades do vírus para fazer a vacina. Então, é uma logística um pouco mais complicada, mas é perfeitamente segura, perfeitamente possível, e a gente fabrica vacinas assim há muito tempo e continua usando porque elas são boas, então não tem nada demais. E a vacina de Oxford é uma vacina que é feita com adenovírus de macaco, que é um vírus que não causa doença na gente. Esse adenovírus, ele vai carregar, ele está carregando uma sequência genética do SARS-CoV-2, do vírus da Covid-19, e ele também vai, então, expressar uma proteína desse vírus, que é a proteína spike, que é a proteína do capsídeo do vírus, a proteína da espícula, que é quem dá
dar a melhor resposta imune e ele vai meio que enganar o nosso organismo. Igual a vacina de RNA, que vai chegar lá, vai ser produzida pela nossa própria célula, essa vacina de vetor, que a gente chama como o adenovírus, ela também vai infectar as nossas células e esse adenovírus vai chegar lá como se ele estivesse falando assim, oi, eu sou o COVID-2, mas ele não é, ele é só um adenovírus, ele está fantasiado, está disfarçado. Né? O nosso organismo acredita que ele é o COVID-2 e começa a se defender dele. Então, assim que ela faz uma resposta imune. A vacina de Oxford, ela foi testada em animais já, deu uma boa resposta nos animais, foi testada em primatas e agora está sendo testada em humanos. The first clinical trial of the Oxford vaccine is progressing well, with all phase 1 participants having received their vaccine dose on schedule earlier this week. Então a gente tem aí algumas vacinas que estão sendo testadas e todas são promissoras, até agora as que a gente tem notícia elas estão indo bem. E eu acho que realmente a gente não vai ter que esperar tanto assim por uma vacina quanto a gente pensava. É capaz delas chegarem um pouco antes. Mas a gente tem que lembrar também que uma coisa é a vacina chegar, ser testada e ser aprovada. E outra coisa é a gente conseguir produzir em larga escala para vacinar aí 7, 8 milhões de pessoas. Né? Então existe um tempo para a gente realmente conseguir fazer uma vacinação em massa, que é o que vai ser necessário, né, para proteger todo mundo da Covid-19 daqui para frente. Algumas farmacêuticas estão investindo também no aumento da capacidade da produção, porque para controlar a pandemia, a vacinação vai ter que chegar a bilhões de pessoas no mundo todo. O principal especialista em doenças infecciosas nos Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmou que pode levar de 1 ano a 1 ano e meio para que uma vacina esteja amplamente disponível para o público. Mas é possível que o avanço no resultado das pesquisas, investimentos maciços e medidas governamentais possam reduzir esse tempo. Pois é, e aí estamos falando de um horizonte de quanto tempo, doutora, para que a vacina seja aprovada e depois para que todo mundo tenha acesso a ela? Dá para fazer uma estimativa? Olha, é difícil fazer essa estimativa real, porque esse caminho da vacina, tudo pode acontecer. Se a gente partir do princípio que tudo saiu perfeitamente como esperado, como desenhado, e essas coisas nunca acontecem, né? Mas se a gente pensar, olha, deu tudo certo, foi tudo perfeito, funcionou com uma dose só, a resposta imune foi fantástica, né? E não deu nenhuma reação adversa, funcionou em idosos, em jovens, em crianças, em todo mundo. Talvez no final do ano a gente tenha uma pronta para ser aprovada. E daí é para ela começar a ser produzida, provavelmente primeiro ela vai ser produzida para profissionais de saúde, depois para os grupos de risco, ou depois só para jovens, dependendo de em que grupo ela dê a melhor resposta. Então tudo isso a gente vai ter que avaliar ao longo das informações que vão chegando. É bem difícil de fazer essa previsão. Agora, antes do final do ano, eu duvido que a gente tenha alguma já com os testes terminados, dizendo, olha, funcionou, passou, é segura. E olha que esse final do ano eu estou sendo bem otimista também. Doutora, e como é que está o Brasil posicionado nessa corrida pela vacina? É verdade que a gente está no fim da fila? O Brasil não está participando desses grupos de pesquisa, de acordos internacionais? Como é que a gente está nessa fila da vacina aí? A gente tem grupos de pesquisa que estão trabalhando, que estão investigando também várias estratégias vacinais. O que aconteceu só foi que a gente ficou de fora do consórcio da Organização Mundial de Saúde. A OMS tenta organizar uma ação uniforme de combate ao coronavírus. Nessa sexta-feira, chefes de Estado de países de 4 continentes participaram de uma videoconferência com os líderes do setor de saúde. Apesar de sempre ter ocupado posição de destaque na OMS, o Brasil não teve representante nessa reunião. E isso foi uma decisão completamente atrapalhada do nosso governo, não tem por que ficar de fora. Mas isso não quer dizer que não estão estudando essa vacina aqui no Brasil. Então a gente tem vários grupos que estão pesquisando estratégias vacinais, inclusive o meu grupo lá no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. Nós estamos pesquisando algumas estratégias vacinais, mas bem no começo, estamos começando a comprar os reagentes agora, então nem começou o trabalho de
bancada. E tem o pessoal também do INCOR, que também está desenvolvendo uma estratégia vacinal lá, também bem no início. O diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, Dr. Jorge Calil, inclusive explicou como é que estão os testes por lá numa entrevista à Globo News nessa semana. Essa semana nós devemos começar a testar em animais o nosso protótipo vacinal. Então nós construímos um protótipo vacinal no laboratório e vamos começar em animais. Ao mesmo tempo, nós estamos testando detalhes da resposta imune protetora de indivíduos que já tiveram a doença, e com isso nós conseguimos 200 voluntários que nos doaram sangue, pessoas que tiveram a doença e 30 dias depois nos deram sangue, e nós estamos estudando os detalhes dos anticorpos que as protegem, mas também as células, que têm um papel muito importante. E quando você visa a vacina, você tem que, sem dúvida, procurar os anticorpos, mas muitas vezes os anticorpos, para serem preparados, precisam da célula. O que eu acho importante deixar claro, Carol, é que não é uma corrida, porque a primeira vacina que sair, supondo que seja essa da Moderna, ou a de Oxford, ou a chinesa, que estão, né, um pouco mais adiantadas, né, a primeira vacina ela não vai necessariamente ser a melhor vacina. A gente precisa, idealmente, se a gente for pensar assim, nossa, como que seria a vacina ideal? Uma vacina ideal seria aquela montada numa estratégia versátil, como eu expliquei, essas de RNA ou essas de adenovírus, que você possa facilmente, só trocando uma sequência genética, adaptar essa vacina para ser usada com outros vírus ou com formas variantes desse mesmo vírus. Então, ter versatilidade é importante. Ser de produção fácil é importante. Então, essas vacinas baseadas em biologia molecular, elas geralmente são mais rápidas e fáceis de produzir do que uma vacina à moda antiga, com um vírus inativado. E a produção dela também é mais eficiente. Então, uma vacina de RNA, eu consigo fazer, assim, umas 10 mil doses da vacina em 1 litro. Então, é mais fácil de produzir e é mais fácil de armazenar. Então, isso é importante também, essa logística da produção. Além disso, o supra-sumo dos sonhos, imagina, seria de repente a gente ter uma vacina que não precisa de injeção, que pudesse ser assim um spray nasal, para a gente não ter ainda logística de ter que ter seringas descartáveis, porque pensa que vai ter que vacinar o mundo inteiro. Mais do que isso, seria maravilhoso se fosse uma dose única, que a gente tomasse uma vez só, porque imagina um regime de 3 doses, daí além de vacinar o mundo inteiro, tem que vacinar o mundo inteiro 3 vezes, né? E então tem tanta coisa que pode acontecer até a gente chegar numa vacina dessas, que se a primeira vacina não for nada disso e não der uma super proteção, a gente fala, poxa, a gente conseguiu uma vacina, ela é injetável, não é o melhor dos mundos, mas ela protege só uns 50%, ela não protegeu 90%, tá valendo. Tá valendo. Se ela for segura e se ela der uma proteção, mesmo que seja uma proteção parcial, a gente vai usar. A gente vai usar em profissionais de saúde, a gente vai usar nos grupos adequados, porque a gente precisa desse tempo. Essa vacina, de qualquer forma, ela vai nos ganhar tempo para que a gente continue pesquisando as outras até a gente chegar numa que seja uma vacina ideal. Então, eu não vejo isso como uma corrida. Eu acho que todos esses grupos, tem mais de 100 grupos trabalhando no mundo com estratégias vacinais parecidas, e eu acho que isso é muito importante, porque quanto mais gente a gente tiver trabalhando nisso, a geração de conhecimento que isso vai trazer, mesmo que todos esses grupos não cheguem a comercializar uma vacina, mas a geração de conhecimento sobre esse vírus que é novo pra gente, essa doença que é nova pra gente, esse conhecimento vai ser extremamente valioso, não só para a Covid-19, mas para possíveis pandemias e epidemias futuras. Mas o fato do Brasil não fazer parte de um grupo de colaboração de cientistas do mundo inteiro nos coloca em desvantagem se uma vacina eficiente for descoberta lá fora, pelos americanos, pelos franceses, ou enfim, por um grupo. O fato do Brasil não fazer parte desse grupo da ONU nos coloca em alguma desvantagem? Sim, nós vamos ficar no fim da fila, né? Para receber essa vacina. Então, nos coloca numa... Quem está colaborando recebe primeiro, né? Sim, nós vamos ficar numa bela desvantagem. Foi uma grande idiotice não participar. Eu estou respondendo o processo dentro e fora do Brasil, sendo acusado de genocídio por ter defendido
uma tese diferente da OMS. O pessoal fala tanto em seguir a OMS, né? O diretor-presidente da OMS é médico? Não é médico. Sabia disso? Não tem por que não colaborar com um consórcio internacional. Isso não faz nenhum sentido. E, inclusive, a gente espera que essas primeiras vacinas que já estão sendo pesquisadas, que elas abram a patente quando elas forem aprovadas para que o mundo inteiro possa produzi-las. E a gente realmente não sabe se é isso que vai acontecer. A gente espera que sim, né? Pode ser que não. Como é que a gente vai saber? Né? O Trump já falou que se for vacina americana, ele não vai aconselhar abrir a patente. Né? Então, a gente tem que lidar até com isso, né? Há uma expectativa para que a Assembleia Mundial da Saúde aprove uma resolução. A União Europeia liderou a construção do texto, um texto de 7 páginas. O Brasil está entre os países que assinaram o projeto. Entre os principais pontos estão que uma vacina seja considerada um bem público global, que a OMS trabalhe com a Organização Mundial da Saúde Animal e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para identificar a origem do novo coronavírus e que seja feita uma revisão da resposta da OMS à pandemia assim que o momento permitir. É o mínimo, né, que se pode fazer, ter um pouco de cooperação global nesse momento difícil. A pandemia afeta todos nós, né, e é uma grande idiotice você também achar que só o seu país vai estar protegido se o vizinho não estiver, né? Se a gente não tiver uma força-tarefa para vacinar o mundo inteiro, como foi feito para a varíola, por exemplo, não adianta. Se algum país continuar replicando o vírus, né, com a pandemia, com a doença em desenvolvimento, isso chega nos outros países. Ou será que as pessoas não perceberam como o mundo é globalizado? Então, não faz sentido. A cooperação internacional ela vai ter que existir se a gente quiser eliminar essa doença, como a gente fez com a varíola, como a gente quase fez com o sarampo, quase fez com a polio, e não conseguiu fazer por causa de um movimento contrário de grupos anti-vacinação. Doutora Natália Pasternak, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para a senhora. Obrigada a você, Carol. Foi um prazer. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o conteúdo de serviço sobre o novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.